Estamos começando mais um episódio de Missão Verbo Podcast, um podcast especialmente feito para você que nos acompanha desde o nosso primeiro episódio. E já estamos no 12º mais um, tá bom? Esse é o nosso episódio 12º mais um. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você participa conosco, que bom que você ora conosco, e nós precisamos da sua oração, da sua intercessão. E precisamos que você seja um evangelizador com a Missão Verbo. E como que você pode fazer? Você pega agora o link desse episódio e você coloca nos grupos do WhatsApp que você tem aí. Sabe aquele grupo que manda para você um bom dia, um boa tarde, receitas da Ana Maria? Enche a sua caixa aí de tanta coisa. Então você também evangeliza. Você pega o link desse episódio e olha, é um episódio especial. Se eu fosse você, eu não perdia por nada, tá bom? Então você pega o link desse episódio e você coloca aí nos grupos do seu WhatsApp e faz com que essa semente do verbo que se fez carne no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, que é o próprio verbo, não é só semente, é o próprio verbo Cristo Jesus, chegue no coração de tantas pessoas, tá bom? Queria mandar um grande abraço a uma molecada, assim, com muito carinho que eu falo, um pessoalzinho bacana demais, lá de Angatuba, que está mandando ver muito bem num podcast chamado Ou Santos ou Nada. Eu tenho acompanhado e, olha, tenho me surpreendido assim, positivamente com o pessoal lá de Angatuba. Um grande abraço para vocês, continuem firmes, continuem aí com essa coragem aí que vocês têm de trazer tantos assuntos. Falaram outro dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, assim, de maneira muito gostosa. Um programa especial com um grande filho que eu tenho, filho espiritual, que é o João, lá de Sarapuí. Eles falaram sobre Carlo Acutis, então, assim, um programa especial. Então, também acompanhe o Santos ou Nada. Você vai aí no seu YouTube e você acha aí o canal O Santos ou Nada, e essa moçada, essa juventude que está mandando muito bem, tá bom? E você sabe que nós vamos chegar àquela meta que nós tínhamos lá no começo, e quando nós chegarmos, você sabe que nós teremos aqui no Missão Verbo Podcast muitos sorteios. Nós ganhamos uma imagem, nós temos livros da Ana Lígia Lira, que eu mando um grande abraço para ela, para o namorado dela, que está se recuperando de uma cirurgia do coração. Olha, Yuri, bendito seja Deus pela sua vida, pela vida da Ana, e saudade dessa pousada de Simbres, né? Preciso voltar, sentar-se à mesa daquela cozinha, porque ali tem tanto papo. Ana do céu, você senta naquela mesa, tem tanto papo, que tanta gente passou por ali, e tem tanta história bonita de Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça que se manifestou em Simbres nos anos 30 e que nós colhemos frutos até hoje. Eu sou muito grato. Então quero mandar um grande abraço a esse povo de Pesqueira, Pernambuco, meu querido padre irmão Samuel, que sempre me acolheu muito bem. Então Deus abençoe muito você. Nós ainda estamos para anunciar a nossa primeira viagem com Missão Verbo, tá bom? Daqui a pouco nós vamos anunciar aí isso em outros episódios, é claro, e vamos levar você até um lugar de manifestação religiosa no Brasil, tá? Quem sabe a gente possa fazer aí uma caravana missão para que a gente possa ir até Pesqueira, de Pesqueira ao distrito de Simbres, do distrito de Simbres até o sítio Guarda, e do sítio Guarda, a gente subir aqueles mais de 300 degraus para a gente chegar no alto da pedra, onde Nossa Senhora da Graça apareceu para duas sertanejinhas, duas meninas, e tem uma história muito bonita, e que nós já tocamos um pouco no nosso primeiro episódio, quando estava aqui comigo, meu querido irmão Padre Alexandre. Nós fizemos essa viagem juntos, tá bom? Sem delongas, nós queremos hoje um papo muito bom, e por isso que está essa irmã aqui com a gente. Que bom que você veio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Padre. Eu que agradeço o convite do senhor. Eu nem falei seu nome. Então, eu sou Elisandra, sou casada com o Joel Fernando. Nós vamos fazer 16 anos de vida matrimonial. Temos 5 filhos. Maria Clara, que vai fazer 15, a Rafaela de 13,
o João Paulo de 6, uma escadinha. É uma escadinha. O Mateus de 4 e o José que vai fazer 2 anos. Eu tenho formação de pedagoga, trabalho com aulas particulares de alfabetização. Também atuo, né, como instrutora do método Billings, já faz acho que uns 13 anos mais ou menos. E agora nós demos uma iniciativa formando um grupo Provida aqui para a Diocese. Que é o primeiro Provida da Diocese de Itapetininga. Da Diocese, isso. Que legal. E como é que é viver numa casa com essa escadinha aí? Foi tudo planejado? Como que foi? Sempre aberto à vida? Sim. Como que é a vida de uma cristã católica que está aberta à vida, que tem essa escadinha na casa aí? Então, um dos requisitos, digamos assim, que para eu aceitar o Fernando como esposo, era se ele estava disposto a receber os filhos que Deus daria. E a resposta dele foi sim. Então, graças a Deus a gente teve, né, essa graça desde o começo do matrimônio. Então, eu fiquei grávida, fiz um retiro espiritual na Obra dos Santos Anjos e acho que uma semana depois que eu tinha casado, e o padre aí foi uma história bem bonita. Teve um presépio vivo nesse retiro. E eu peguei a manjedoura. E eu morri de chorar, achando, falei assim, Jesus nasceu no meu coração e tal. Aí no final... Bem espiritualizada. O padre veio e falou assim, minha filha, você não percebeu? Eu falei, não, padre. Ele, Jesus vai te dar um filho. E aí eu falei assim, nossa, achando já... E aí eu fiquei, depois de 3 meses, aí eu fiquei grávida da Maria Clara. Que bonito isso. Aí da Rafaela era um dia, então eu já sabia, né, um pouco sobre a minha fertilidade e era um dia que eu poderia. Daí, então o Fernando falou assim, os anjos que falem amém, amém. Aí veio mais uma. Depois de 1 ano e 10 meses. Aí depois, meu pai acabou falecendo e mexeu bastante com o meu emocional, meu psicológico. Então, quando você tem alguma alteração hormonal, algumas pessoas, né, no caso eu tive dificuldade de engravidar. Eu até achei que nem viria mais. E eu chorava porque eu queria mais filhos, mas eu falei, bem, né, não posso reclamar porque eu já tenho 2, né? Eu tinha amigas que não tinham nenhum filho. E aí depois eu fiz novamente um retiro, e o padre perguntou se eu queria mais filhos. Eu falei, padre, a gente está tentando mais nada. Você não perguntou para ele, cadê aquela manjedoura? Então esse era um outro sacerdote. Mas aí ele falou assim, seria bom que você tivesse o 3º filho. Aí uma semana depois eu fiquei grávida. Olha esses padres, hein? Aí isso foi do João Paulo. Aí do Mateus, a minha filha mais velha queria um irmãozinho para ele. Daí ela foi fazer um convívio e o padre perguntou para ela se ela tinha irmãos. Eu falei assim, padre, estou rezando para que Deus mande mais um menininho. E dito e feito, mandou mais um. Porque se eu tenho uma irmãzinha, por que meu irmão não tem um irmãozinho para companheiro? Para companheiro. E aí depois, aí veio o José, né? E por enquanto estamos aguardando aí mais um retiro, mais uma manjedoura, então... mais um padre. Não vou dizer isso para você hoje, mais um padre dizer isso. Você sempre de formação cristã católica? Sim, mas eu me converti na minha adolescência. A família católica? A família, assim... católica. Aquele católico bom, né? Que de vez em quando à missa. Eu outro dia estava quero até mandar um grande abraço, um grande irmão amigo que eu tenho no presbitério, que é o padre Carlos Eduardo. Sim. E ele celebrou essa semana. Ele celebrou meu casamento. É mesmo? Olha só, ele celebrou agora o 7º dia do falecimento da mãe. A mãe dele, Dona Maria, faleceu. E interessante nesses momentos, a gente ouve algumas coisas que até são engraçadas, porque um senhor estava comentando com a outra lá, dizendo assim, olha, nós só nos encontramos nesses momentos. Aí eu pensei assim, ainda bem que a gente está se encontrando ainda. Ainda. Né?
Então, é assim, aqueles cristãos que participam de alguns eventos, né? Vai Nossa Senhora Aparecida aparece, de vez em quando na missa, era assim a sua família. Era. Aí eu decidi mudar porque os meus pais brigavam muito e queriam se separar. E aí foi onde eu fiz um encontro um retiro de carnaval. E aí eu senti um amor que nunca ninguém me deu. Com quantos anos? Ai, padre, eu acho que não sei se era 19, não sei, não me lembro muito bem. Já jovem, né? Já tinha passado a adolescência. Já tinha. E aí assim, aí comecei, né? Eu comecei nos grupos de oração, lá na São Roque. Depois eu fui para a Toca de Assis. E aí depois eu comecei a namorar o Fernando. E nós fizemos até uma caminhada. Então, quando eu casei, eu já participava da Toca de Assis. Meu casamento teve missa, foi muito bonito. E foi uma graça, na verdade, que nós tivemos. Mas assim, na Toca de Assis, realidade de vida? Você Chegou chegou aí para a comunidade e morar lá ou não? Não, eu não fiz. Eu fiz com o Fernando, porque aí eles estavam abrindo a possibilidade para leigos. Né? Aí a gente chegou a fazer as primeiras promessas de corações adoradores. E aí depois, assim, a vida de casado ela muda um pouco, né? Então eu já não tinha tanta disponibilidade de estar lá com eles, né? Finais de semana, por exemplo, eu já estava grávida da Rafaela. E aí foi complicando um pouco mais. E os familiares, assim, é diferente, porque assim, existem as prioridades da vida matrimonial, não é? Então, ir até a família do Fernando, essa convivência também, né? Que eles queriam também. E aí aconteceu que a gente acabou se afastando um pouco. Aí depois também, aqui, a última casa que teve era uma casa de noviciado. E aí eles foram embora e eu fiquei meio perdida. Que era um Taboãozinho. Cheguei a rezar lá algumas missas. Sim, eu lembro do senhor. Inclusive, eu tenho um quadro lá e faz anos que eu procuro e não acho. Um irmão, que nem sei se ele está na Toca mais, que é chamado Irmão Charbel. Sim, eu não sei se ele está. Porque nesta época, foi a época que o meu pai faleceu. E antes do meu pai falecer, meu pai faleceu logo depois que ele fez uma operação do coração. Então, como eu estava muito lá e rezava lá, eu pedi para que os irmãos colocassem em oração. E o irmão Charbel, numa dessas oportunidades, ele me deu um quadro de Charbel. Ele falou, tá, padre, esse aqui é o seu intercessor. Então, enquanto eu ficar aqui, esse quadro vai ficar com o senhor. E no dia do sepultamento do meu pai, foi tão bonito, porque todos eles estavam lá. E aí depois acabou deles indo embora e tudo mais, a gente vai perdendo os contatos. Sim. E esse quadro ficou comigo até agora. Um presente, né? Um presente de Deus. Então, e aí eu comecei a participar das formações do Opus Dei. E, na verdade, eu fui porque eu queria que a minha irmã participasse. E eu acabei ficando. E ela não? Ela não. Então era para você mesmo. Era para mim mesmo. Então, assim, a minha formação espiritual hoje, para a vida familiar, eu tenho só que agradecer ao Opus Dei, porque eu talvez nem estivesse casada ou com 5 filhos. Sim. Então, foi um presente de Deus para nós. Seu esposo participa junto? Participa. Só que assim, o Opus Dei, para quem não sabe, chama-se Obra de Deus, não é? São José Maria, ele teve a inspiração de Jesus para que antigamente só eram santos as pessoas, né, que fossem freiras ou sacerdotes. Religiosos, sacerdotes. Sim. E aí Deus deu essa inspiração que as pessoas pudessem ser santas no seu cotidiano, né, fazendo eu como esposa, cuidando bem dos meus filhos, santificando da o casa. século. Sim. Vivendo o ordinário, né, mas elevando ao sobrenatural. E tudo fazendo da melhor forma possível, né? Sendo professora, você vai oferecer a melhor metodologia. Sendo um advogado, você vai
colocar e saber as verdadeiras leis, né? A lei natural, no caso. E aí, assim, para a vida matrimonial, no meu caso, foi importante porque trouxe, digamos assim, essa leveza. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Estar na casa, né, gerir ali, né, tem a questão de almoço, de alimentação, de cuidado com as crianças, de educá-los. Então, não é só ter filhos, mas educá-los também na fé cristã. E aí, digamos assim que o Opus Dei, trazendo que ele dá, né, para completar o que eu estava falando, ele dá a direção espiritual, né, de acordo com a doutrina. E eu comecei a mudar, né, no sentido bom. Eu confesso que há um certo tempo eu vivi um pouco só a vida espiritual. E eu acabei excluindo algumas pessoas porque eu me achava a santa. E na verdade, eu que estava errada, né? E quando eu descobri o Opus Dei, eu vi que era necessário você juntar a fé e a razão, não é? Então, são duas asas que precisam caminhar juntas. E isso me ajudou muito, né? Então, eu comecei a mudar interiormente nas minhas atitudes. E ainda luto, né, para isso, porque, né, é um pouquinho de cada vez, né? Mas, digamos assim que... graças a Deus, a gente tem uma família cristã, né, que busca levar os nossos filhos ao céu, né? Então nós não brincamos com isso, levamos com muita seriedade, tanto em questão de formação humana, em questão de formação espiritual, né, com as crianças também. Estamos na luta. Que bonito isso. Você disse que é um trabalho do dia a dia. Sim. É um trabalho que exige bastante, porque aquele compromisso que se assume no sacramento do matrimônio é educar os filhos na fé para levá-los a Deus, né? Sim. É um casal que busca a santificação, busca a ação do Espírito em todas as coisas para santificar a sua prole, Sim. para santificar os seus filhos. E hoje, cada vez mais, inclusive no meio, infelizmente, de muitos cristãos, tem aquela mentalidade de que filho dá trabalho, e dá mesmo. Dá mesmo. Né? Não Muito. vamos dizer que não dá trabalho. Dá. E pior ainda, que filho dá prejuízo. Porque eles colocam tudo isso apenas na questão financeira, econômica, e a gente fica pensando, mas os nossos pais não tinham dificuldades? Sim. Do tempo deles tinham dificuldades, inclusive econômicas. E eles sempre estiveram abertos à vida, talvez por um pouco de... não tinha tanta instrução, Sim. mas criavam bem. Na minha família não é tão grande assim, nós éramos 7. Bastante. É bastante, mas a gente encontra famílias aí de 12, de mais filhos. E os pais, eles deram conta. De onde vem essa mentalidade que os filhos dão trabalho? Sim, dão, mas que dão prejuízo. Olha, padre, nós temos uma vida muito simples. Só o Fer trabalha. Então, quando a Maria Clara estava na época de alfabetização, eu me afastei, né, do meio trabalhista, digamos assim, e fiquei para educá-las em casa. E é claro que a renda diminui um pouco, não é? Nós já não temos tantos luxos, mas a gente sempre contou com a graça de Deus, porque a prioridade sempre foram os nossos filhos, né? E Deus nunca nos abandonou. Então, assim, é claro que chega um determinado ponto, né? Hoje eu já estou com as meninas na fase da adolescência. Então, exigem também alguns... elas querem sair, né? Então, a gente precisa, digamos assim, colocar meios, né? Uhum. Para que a gente possa também oferecer algumas coisas, assim, que embora não sejam nada extraordinário. O que realmente na prática que você está falando?
Seria assim, uma saída com os amigos para comer um lanche, uma aula de violino para a gente poder pagar, né? E assim, a graça de Deus, ela sempre nos acompanhou. Não é fácil, né? Eu vejo que nesse tempo que as coisas subiram muito e nós tivemos que cortar convênio médico e aí assim a graça de Deus ela veio de uma forma impressionante, porque Deus não nos abandona, né? Então a providência divina, a gente nunca passamos assim sem nada, não é? Sempre tinha o arroz e o feijão. Às vezes tinha que partilhar para dar para todos. Mas eu vejo que a gente também teve outros ganhos espirituais, não é? Em que todos começaram, né? Então a partilhar, né? Entre eles, entre os filhos. Eles começaram a serem mais fortes, né? Então a gente começou a adquirir virtudes, né? E só que a gente, né? A gente também não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Então eu talvez tenha que voltar ao meio, né? Da sociedade para trabalhar. Já levei meus currículos. E a gente está à disposição de Deus, né? Para aquilo que for melhor para a nossa família, porque sempre, em primeiro lugar, eu aprendi muito, né? Para discernir se eu estava ou não fazendo a vontade de Deus. Então, eu colocava sempre os pós e os contras, porque eu ainda tenho um bebê. O José, ele está com 1 ano e 10 meses. Então, a nossa prioridade nunca foi terceirizar a educação dos filhos. Né? Então, por enquanto, eles estão comigo. Eu faço... Pode cortar isso? Não, pode falar. Pode mudar o pensamento, não tem problema. Vamos nessa. Sem problema. Acho que eu me perdi agora, peraí. Acontece. Aqui pode-se tudo. Só não pode contra a doutrina, contra a palavra, não. Contra o magistério, o resto... O Espírito Santo vai levando. O senhor quer perguntar mais? Vamos lá, então pergunta. Tá, eu estava pensando aqui o seguinte. Aberto à vida, mas com responsabilidade. Sim. Porque quando se fala muitas vezes, não, tem que ser aberto à vida. E às vezes você esbarra numa condição social que não permite muitos filhos. Aí você pode estar aberto à vida com responsabilidade e você, o esposo, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, naquele momento, não ter filhos. Está aberto à vida, mas pode que naquele momento o casal, né, escolhe não ter filhos, usando, claro, um método natural para isso. Isso é tranquilo. Isso é tranquilo, sim. Porque senão, aberto à vida, pode-se pensar que vai tendo filho a torto direito, não. E aí tem toda uma situação, existência de emprego, dificuldade, sim, as coisas caras. Eu acho que entra muito a questão de uma experiência com Deus em você ser generoso a Ele, não é? Então, não é errado espaçar entre uma gestação e outra, até mesmo porque eu no caso, tenho 5 cesáreas, né? Então, pela equipe médica, eu já tenho uma data de morte prevista, porque muitas cesáreas... Mas como assim uma data de morte porque prevista? O médico que medo disso? Sim, o médico fala, até quando foi do José, ele falou que... Então, você sabe. Eu falei assim, sim, doutor, eu sei que ele queria dizer. Você sabe que você está correndo um risco. Mas, por quê? Porque não houve... não seria experiência, são... Ai, pode cortar isso. Não, vai falando. Não houve... Não é experiências, Com relação às cesáreas, um espaçamento, alguma coisa? Não, tem um estudo científico em Tá. cima das cesáreas, só que se tem até... Por exemplo, depois de 2 cesáreas, você pode tentar um parto normal. Tá. Né?
Não se tem mais esses estudos porque as pessoas não querem, não é? Então, para-se aí. Tem alguns médicos, porque assim, eu tive a primeira, uma cesárea, porque o médico não esperou. A segunda, eu mudei 3 vezes de médico e ela fez um terror psicológico. Da terceira em diante, eu vou para São Carlos fazer um parto normal. E foi induzido o parto do João Paulo, caíram os batimentos, eu fui para uma cesárea de emergência. Daí depois, com o Matheus, eu fiz um descolamento de membrana aqui, entrei em trabalho de parto, fui para São Carlos em trabalho de parto, cheguei lá, o doutor Rogério falou assim, Lisandra, faz tempo que você está sem comer? Eu falei, não. E eu acho que eu fiquei nervosa, porque o Fernando se perdeu no meio do caminho. E aí eu falei, não, doutor, não faz tempo. E aí ele falou, não dá para esperar mais, vamos para... Daí eu fui para cesárea de novo. E dessa, do José, foi feriado na cidade, eu fiz novamente um descolamento de membrana, que é uma forma de indução natural. E aí nós chegamos lá, eu então entrei em trabalho de parto aqui, eu cheguei em São Carlos, parou. As contrações pararam, eu fiquei uma semana esperando. E aí me botaram muito medo, porque o médico que me acompanhava, como foi feriado, ele foi viajar. E é muito terror psicológico. Então, aí eu acabei... Tem um sacerdote muito querido que eu converso, que é o padre Matheus Pigoso, e ele tinha dito a mim que... ele falou assim, olha, minha filha, não queira... um parto normal a todo custo, colocando em risco a sua vida e a do seu filho. Ele falou assim, acolha o que a providência divina está te mandando. E aí foi o que eu fiz. Entendi. Essa minha amiga também estava com a filha internada na UTI, ela tinha descido para me mandar uma mensagem, porque ela também tinha tentado um parto normal, só que diferente de mim, ela tinha uma equipe. É uma equipe... Para você tentar hoje, depois de, sei lá, 2, 3 cesáreas, ela é um pouco... o custo é bem alto. E eu não tinha essas condições. E aí a Gisele me falou assim, olha, aquilo que eu achei que seria uma grande alegria se tornou um pesadelo. Porque ela teve uma ruptura uterina, há sim essa possibilidade, depois de 2, 3 cesáreas ou mais, de se ter uma ruptura uterina. E então... os médicos, né, mais de parto humanizado, hoje até tem um estudo mais avançado nessa área, mas não são todos, que acabam esperando para ver se evolui se evolui o parto para um parto normal. Mas eu, com o José, eu acabei desistindo. E eu acolhi o que o padre tinha falado, porque eu fiquei com medo. Eu acho que em situações assim, padre, a gente tem que ser prudente. Sim. Não é? Então eu pensei, falei, bem, e se eu tento um parto? Porque se eu tivesse uma ruptura uterina, eu confiava nos cuidados do Dr. Rogério. Porque ele já tinha salvado uma amiga minha com ruptura uterina. E os outros eu não conhecia. Eu falei assim, e como que eu vou ficar se acontece qualquer coisa com meu filho? E aí eu ofereci, né? O meu psicológico foi a milhões, porque eu sempre desejei um parto normal, né? Então, dessa gestação do José, eu terminava uma novena e começava outra. Mas eu não sei os motivos, eu ofereci a Deus. E é isso, graças a Deus, ele está bem. Deus sabe. De uma maneira geral, assim, para você que talvez... não conheço nada do assunto, preciso me informar mais, porque, por incrível que pareça, nunca tive nenhum atendimento perguntando diretamente sobre isso. E quando me perguntaram, a gente sempre busca uma informação sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos... Todos são abortivos? Sim, todos. Não existe um que escape? Não, o DIU é abortivo, o anticoncepcional é abortivo, porque o que acontece?
eles têm alguns componentes que após a fecundação, eles, por exemplo, o anticoncepcional. Então, eles mandam uma mensagem para a hipófise que a mulher não está grávida. E aí o corpo, né, a natureza é tão boa e tão perfeita que o corpo se prepara para se ter um filho. Então, há um trabalho em conjunto, digamos assim. Só que, quando se toma um anticoncepcional, é mandada uma mensagem para a hipófise que essa mulher não está grávida. E aí, quando houve a fecundação, o bebezinho ele vai se aninhar na camada do endométrio e, subitamente, ele não consegue esse aninhamento e há um aborto espontâneo. E aí tem o DIU, né? O que de fato você poderia utilizar dos espaçamentos, né? No caso, entre os casais. Também tem a questão, padre, das circunstâncias, né? Então, cada caso é um caso, né? Então, a igreja ela é muito sábia, né? Então, ela orienta, né? Não é uma regra, né? Mas, como nós aceitamos, né, a fazer a vontade de Deus, então a gente faz por amor, né? Nós sabemos que na vida matrimonial receber os filhos é um dom de Deus. Então, embora dê trabalho, né, a gente sabe que é custoso, tudo, mas ninguém vive sem os filhos, né? Já eu que tenho 5, eu não fico sem nenhum deles. Então, a gente cada filho que chega me torna uma pessoa melhor. É uma paciência que eu ganho e eu vou crescendo em melhorias, em virtudes. E então, assim, eu vejo que além da gratuidade de eu poder receber os filhos, porque de fato eu não os mereço, mas eu vejo a bondade de Deus, porque eles me fazem muito felizes, né? Então, o trabalho é justo. Que bonito isso. Quero falar com você que está conosco nesse episódio. E você que é mãe, né? Conta aí pra gente como que foi a sua gestação, as suas gestações. Se foi realmente um parto normal, se foram essas cesáreas aí que acontecem. Nós queremos saber um pouco de você. E fale aí dos seus filhos. E recebê-los como dom de Deus. Isso é lindo demais. Recebê-los como dom de Deus. Porque quando você recebe como dom, não é peso. Tem as suas dificuldades, sim, tem os seus desafios. São próprios da vida que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Mas recebê-los como dom torna com certeza um fardo mais leve, onde você pai, onde você mãe, que tem a responsabilidade, a educação do seu filho em todas as dimensões, de maneira especial a santificação de sua casa. Eu bato muito numa tecla lá nas nossas homilias, que o casal tem que rezar junto. Pai e mãe tem que rezar junto para dar assim, o testemunho para casa e para pedir a ação do Espírito Santo dentro daquele lar, dentro daquela casa, para que a beleza e a graça de Deus vá acontecer naqueles corações. Então, eu quero saber um pouquinho de como é a sua vida, como foi a sua gestação. Se você jovem já perguntou como que foi a ocasião do seu nascimento, olha, é uma coisa muito bonita de você perguntar. O que estava acontecendo lá na sua casa, né? Quem ajudou a dar o nome, às vezes nós não gostamos, Sirlei, quem que me deu o nome de Sirlei para mim, né? Como que estava lá o ambiente da sua casa? Então, quero saber disso, então você vai escrevendo aí. Filha, passados esses anos, com todas essa experiência que você tem nos seus 5 filhos, nós estávamos conversando aqui antes, que eu estava vendo uma entrevista da Cássia Kiss, Sim. com a Leda Nagli, e ela dá um testemunho muito forte, assim, porque ela diz assim, eu tenho 4 filhos, mas na verdade eu tenho 6. Ela diz, Cássia Kiss, um de um aborto espontâneo, e outra de um aborto provocado. E aí ela usa a seguinte frase, ela diz assim, eu matei o meu filho. Nós estamos numa semana muito complicada. Há dias aí,
aquela arguição, a DPF 442, se eu não me engano, que está no Supremo. A excelentíssima senhora Rosa Weber colocou para discussão no plenário, porque ela é a redatora disso, e ela está para aposentar, os 75 anos, ela não ia embora sem deixar isso. E a gente sabe que os pares dela, na grande maioria, apontam para isso, já trabalharam para instituições, para ONGs que são muito a favor do aborto. Usam expressões para suavizar apenas, né? Mas é assassinato sim, e é aborto, porque fere um dom natural, que é um dom inalienável, né? Então, mas os abortos podem acontecer de outra maneira. Quando você usa, por exemplo, um anticonceptivo, sim, você está abortando, aqueles que ajudam. E outro dia, não sei se você viu, acho que o bispo de Caruaru, ele dizendo para os padres dele assim: se vocês souberem que um dos seus paroquianos abortou e não está arrependido, não foi para o sacramento da confissão, não deixem ele comungar. Não pode. Né? Deus perdoa, né, padre? Mas a gente precisa, digamos assim, a família, ela precisa ser levada com seriedade. Então, ter filhos é saber que nós precisamos, como pais, entregá-los santos a Deus. Então, não se brinca, né, com essa missão que Deus deu a nós, né? O senhor sabe, né? No rito do matrimônio, o padre pergunta: estais dispostos a receber os filhos que Deus lhes der? Pode ser que venham 2, né? Ou nenhum. Sim. Então, as pessoas... Eu tenho amigas que não conseguem ter filhos e é muito difícil. É doloroso demais, né? Ou aquelas que têm filhos e acabam passando por um aborto espontâneo, também é algo muito dolorido. Eu tenho uma amiga, Gisele Becker, que ela tem 11 filhos. E desses 11, ela tem 5 no céu. Não, 6 no céu. 6 no céu. E ela perdeu com 6 semanas, 14 semanas. E eu nunca passei por isso. Não sei o que é ter uma dor, eu imagino. Mas ela é uma guerreira. Uma guerreira mesmo. Porque continua aberta a vida e, assim, é muito dolorido. Dos atendimentos que você faz, qual foi o caso mais dolorido, assim, mais complicado? Não precisa falar nome, nada? Sim. Mas, assim, qual foi o atendimento assim, que mais doeu no seu coração? Então, eu, como instrutora do método Billings, né, então eu ajudo os casais a conhecerem a sua fertilidade. Antes, como que é, assim, de uma maneira muito, muito geral, assim, lógico que envolve muitas coisas, mas de uma maneira geral, assim, como que é esse método? O método Billings, ele não é a tabelinha, né? A gente, através de anotações diárias e da percepção de si mesma, a mulher vai vendo que tem um determinado período em que ela se sente mais molhada e aí a gente faz esse acompanhamento onde a mulher vai perceber que esse período é um período fértil, ou seja, nesses dias, né, tendo o ato conjugal, ela pode conceber. Ou, se assim, o método ele funciona tanto para ajudar as mulheres a conseguirem uma gestação, a espaçarem uma gestação e a cuidar da saúde fértil. Porque qualquer alteração hormonal a gente consegue perceber. Então, ele é um método cientificamente comprovado. Então, muitos falam assim: mas não dá certo. Então, assim, eu sou usuária. Para eu ser instrutora, eu tenho que ser usuária. Então, eu aplico isso na minha vida e ele funciona. O que não funciona é quando o casal ele não obedece às regras. Então, o instrutor ele nunca fica como um vigilante ali na cama do casal, né? Você não pode ter, não. Mandou um WhatsApp logo, olha aí o que está fazendo, como que foi, tudo mais. Não qual pode. Qual a temperatura disso? Não, então assim, o casal, ele tem a liberdade, né? Então, sabendo que naquele período, no período fértil, se
pode conceber um filho? E se tem os encontros, é claro que pode ser que venha, né? Claro que, antes de tudo, é a graça de Deus. Mas, então, assim, nesse tempo de atendimentos, apareceram, além das situações, porque geralmente, padre, aparecem os casais já com um pouco mais de consciência, não é? Então, já tem um pouquinho de formação, já entende o que Deus quer e às vezes vem para espaçar. Já peguei alguns casais para conseguir uma gestação, porque não conseguiam. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Mas durante esse processo apareceram outras situações. Em alguns casos, teve que a moça queria abortar, ela não estava aqui no Brasil, ela estava em outro país. E aí a gente acionou a turma Pró-Vida para ajudar essa mãe. Ela já estava com 4 meses de gestação e foi conseguido até uma passagem para ela, para a mãe poder estar com ela. Só que nesse tempo a mãe foi muito infeliz, porque ela falou assim que ela já tinha feito um aborto e que ela não tinha se arrependido. E isso foi crucial e a moça realizou, infelizmente. Nós não conseguimos salvar essa criança. E teve outros casos que, com a graça de Deus, a gente conseguiu salvar. Mas a gente precisa estudar, porque são situações delicadas, né? Então, a gente tinha um grupo de amigas, aí a intenção era formar um grupo, uma rede de apoio, né? Porque às vezes a mãe vai ter o filho, não tem quem deixar o restante. Às vezes os familiares não ajudam. Então, assim, é uma situação que hoje, ter muitos filhos, hoje na sociedade que tem essa mentalidade contraceptiva, é como se a gente estivesse gerando um ET, né? Então, não somos muito bem vistos, infelizmente, né? Até no meio católico, que deveria... Vocês são de extrema direita, né? Estou falando aí. E aí, esse grupo, a gente... era para isso. E aí uma das meninas acabou tendo um aborto espontâneo. E aí, né, me pediram para que eu fosse até o hospital para ajudá-la. E aí eu conversei com a Gisele, essa minha amiga que já tinha passado por isso. Então eu levava algumas pessoas nesse grupo para dar algumas formações. E a gente rezava uma novena atrás de novena, principalmente quando elas iam ganhar os bebês. E eu fui até o hospital, eu estava grávida do José. O Fernando foi numa lojinha, comprou uma caixinha, ele foi em casa, ele pintou, ele colocou uma cruz e ele ficou muito mal, porque ele achava que poderia acontecer conosco. E aí nós pegamos uma toalhinha e nós fomos até o hospital para orientar aquele pai, porque ela... eu não sei se foi antes, durante a pandemia, eu acho que foi antes. E para orientar o pai, e aí eu acabei conversando com a enfermeira, porque as crianças nascidas com menos de 20 semanas não se tem uma certidão de óbito. Então elas são descartadas. Algumas vão para exames, mas aí a gente pensa, né, como que é um filho de Deus, né? A partir do momento que houve a união do espermatozoide com o óvulo, e ali há um ser humano. Então Deus coloca a alma, e a alma ela é imortal. É claro, né, o corpo, né? Só que há também, que é uma obra de misericórdia, dar aos defuntos um enterro digno. Sim. E não ser jogado, né? Então, quando o bebezinho tem... Eu até trouxe... Pode pegar. Posso pegar? Vai lá pegar. Gente, algo que eu não sabia, que isso que ela disse, que a criança,
o gestado ali até a 20ª semana, vindo a óbito antes disso, não tem uma certidão de nascimento. Isso não pode abrir também espaços para alargar ainda mais, além da 12ª semana, porque, poxa, não tem nem certidão de vida, então nem é uma pessoa humana. Olha, padre. Isso daí é quanto? 10 semanas. 10 semanas. É perfeito. Gente, eu quero até pegar. Gente do céu. Ó, 10 semanas. Tem tudo formado. Tanto o seu corpo físico, Deus já soprou. A alma. Já soprou aqui. E tem todo o sistema nervoso central, tem esse coraçãozinho batendo, que o pai e a mãe podem ouvir, né? Sim. Tem tudo acontecendo, toda a vida acontecendo aqui, gente. Essa é a 10ª semana. 10ª semana. Sim. E querem expulsar isso, matar... Com 12ª semana. Isso não, desculpe. Essa vida com da 12ª semana. A 12ª semana eles querem a descriminalização do aborto. Por qualquer situação. Por qualquer situação. Descriminalizar, na verdade, é tornar algo que é um crime como se não algo fosse natural, não é? Então, bem, voltando ao assunto, nós fomos para ajudar essa mãe, porque ela acabou ficando sozinha, então é um momento muito delicado. O marido não podia estar com ela. E também existe uma lei que permite que a gestante não pode ficar sozinha. Então, tem a lei do acompanhante. Então, se por qualquer circunstância, essa gestante ela não tem essa permissão, se entra com um pedido, né, chama a polícia e faz valer a lei, né, porque é direito, né, dessa mãe. Mas a gente, depois disso, dessa situação, né, eu fiquei um pouco abalada, porque eu nunca perdi nenhum filho. E eu queria ajudar essas mães, e eu não sabia como. Aí ele veio na direção espiritual e o sacerdote falou assim: olha, Elisandra, você tem que se informar melhor com as pessoas e tal, que tem uma ginecologista, uma pessoa do direito. E foi aí que eu entrei em contato com o padre Lodi, lá de Anápolis, que está à frente do Movimento Pro Vida. E ele é muito gentil, muito aberto. Então, assim, nós montamos um projeto que chama-se o Projeto Tobit, que tem a intenção de ajudar essas mães, levando as informações para que as crianças que o nascituro que venha a falecer com menor, corta isso. Que esses bebês que nascem com menos de 20 semanas possam ter um enterro digno, não é? Então, pode sim ser feita uma certidão de óbito, então teria que ter um médico para que emitisse essa certidão. Então, nós estamos ainda em tramitação de como vai ser feito, porque não há no Brasil nada, né? E dar essa dignidade a esses pequeninos. E também um amparo, né? Porque a mãe sofre muito, né? Então, saber que essa mãe que está sofrendo, Jesus sofre com ela também. Então, é uma hora de acolher essa mãe, né? De levar carinho, de levar um apoio. E rezar, né? Também corta isso. Ai, padre, agora eu fiquei me perdendo. Tá certo, tem que rezar mesmo. Algo que vem assim muito no meu coração é o seguinte. Veja bem a situação que nós chegamos e que nós estamos. Nós precisamos ser cada vez mais pró-vida em todas as circunstâncias, com relação a todo esse ataque que está acontecendo à vida, e que tem um vídeo maravilhoso do Padre Paulo, que deve ainda estar no ar, se não tiraram ainda,
E ele fala de razões outras para que esta votação esteja acontecendo no Supremo. E o porquê que está acontecendo isso. Toda a disparidade que está acontecendo hoje é com relação aos poderes que regem a nossa nação. O Supremo está legislando, segundo o Padre Paulo nos diz, é isso que a gente vê de longe. Isso fere aquilo que deve ser o normal assim dos três poderes, porque um é o que vai dar o limite e o peso para o outro. Isso não está acontecendo, é uma das coisas que ele coloca no vídeo. Ele coloca também que, e aí ele cita inclusive alguns ministros que já levantaram essa bandeira pró-assassinato, pró-aborto, quando não eram do Supremo Tribunal, quando eram juízes e tudo mais, advogados, e que defenderam ONGs que escancaradamente eram e continuam sendo abortistas, né? Então esse movimento pró-vida que está, graças a Deus, acontecendo aqui na Diocese, especialmente na cidade de Itapetininga, é muito bem-vindo e vem no momento que nós estamos realmente precisados de muitas informações. Sim. Porque fala-se tanto de fake news, aquilo que nos chega, caríssimos irmãos, a favor de toda essa propaganda de morte que nós temos, dita uma pseudociência, tudo isso é fake news, né? Tem coisa que não tem informações ali que não são precisas, que não são verdade, né? Quando que começa a vida, por exemplo? Quem que vai definir isso? Então, a ciência já definiu, né? Então, a partir do momento em que há a junção do espermatozoide com o óvulo, há uma vida. Tá, mas há uma negação hoje dessa própria ciência. Do meu ponto de vista... É uma discussão boa. É bem... Do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, eu acho que há muita deturpação, né, no que se entende, porque a própria biologia ela explica isso, né? Então, a igreja nunca foi contra a ciência, muito pelo contrário. A igreja se une à ciência para comprovar. Tem um corpo de cientistas, sim, que inclusive que não são cristãos e que não são nem cristãos, são ateus. A igreja é muito sábia, né, padre? Eu acho que a sociedade chegou hoje com essa mentalidade contraceptiva, porque infelizmente dentro dos lares católicos há muita deturpação daquilo que Deus espera de nós como família. Então, eu acho que precisa se mudar a mentalidade dos católicos, né, em especial, porque estar aberto à vida é receber os filhos que Deus nos dá. Claro que, como o senhor falou, são as circunstâncias, né? Cada casal, eu sempre falo para os casais que eu atendo, que precisa de um diretor espiritual, um sacerdote ou uma pessoa que seja bem correta com relação à doutrina, porque também houve situações em que algumas famílias iam, algumas pessoas que deu direção e a pessoa foi lá e fez vasectomia, que fez laqueadura, mas porque não tinha essa base doutrinal. Então, eu, como leiga, eu não posso falar aquilo que eu acho, ou porque eu não concordo, eu tenho que falar aquilo que Deus quer. E eu preciso estar embasada, cheia, né, da doutrina, porque é muito grave. Eu falo assim que porque eu escuto muito isso. Mas você já parou, por que você não vai fazer laqueadura, menina? Não pode ter um monte de filho, ainda mais por conta das cesáreas. E então eu falo que eu seria hipócrita se eu falasse, olha, você precisa receber os filhos com relação às instruções que a gente acaba passando, e eu ter uma vida totalmente contrária. Então eu não posso, mesmo que me custe, eu preciso ser verdadeira, né? Principalmente com Deus, porque as pessoas não entendem isso. Então muitas vezes elas acabam tendo comportamentos que, digamos assim, são bem
indiscretos, né? Porque em questão de se ter filhos, de estar aberta à vida, é um assunto que diz a intimidade do casal. Então, uma pessoa terceira, ela não tem o direito de opinar, não é? Então, muitas vezes eu dou uma resposta um pouco delicada e às vezes não. Mas é um assunto que compete ao casal, porque é Deus que nos guia, né, nessa questão. Uma outra questão, Elisandra, é a questão da laicidade do Estado. Porque quando nós religiosos tocamos isso, uma das primeiras coisas que diz, não, mas o Estado ele é laico. O Estado é laico, mas ele é constituído de pessoas. Sim. E essas pessoas, elas têm uma fé. Eu me lembro que, alguns anos atrás, um plebiscito foi amplamente a votação que aconteceu assim foi amplamente a favor da vida, né? Um plebiscito. E logo depois, alguns anos depois, através do PSOL, que é um partido de extrema esquerda alinhado com as ideias, com os valores e com a ideologia do governo que está aí, ele enviou, inclusive o próprio governo em 2005, quando era o governo Lula, ele envia ao Congresso um projeto de lei, esse mesmo projeto de lei para a discriminação do aborto até a 12ª semana. Depois, agora há pouco tempo, foi através do PSOL, e como no Congresso Nacional isso não foi validado, graças a Deus, eles foram até o Supremo Tribunal, porque parece-me que a politização ali do Supremo é grande demais, segundo aquilo que nós estamos enxergando por aí. Tá? Mas eu quero tocar essa questão da laicidade do Estado, né? O Estado é laico. Quando nós falamos e quando nós nos posicionamos, nós não apenas nos posicionamos segundo a nossa fé, também, mas nós nos posicionamos ainda os mais doutos aí. Eu tenho que citar Padre Paulo, tem outros padres que estão mais à frente aí. Eu estou com o nome de um padre aqui que eu esqueço dele, já me encontrei com ele algumas vezes, mas não vou lembrar dele. Padre Wander, Padre Wander, muito inteligente. Tem um padre, inclusive, que esteve naqueles debates que aconteceram lá. Ele foi Padre José Eduardo. Padre José Eduardo, muito bom. Padre Eduardo, maravilhoso. Lodi, então todos são pessoas muito... Aí. É isso. Nós não falamos apenas porque temos fé, também. Mas nós falamos porque nós temos conhecimento da ciência e conhecimento da filosofia. Sim. Então, a vida, ela é um dom, né? E o direito da pessoa é um direito natural, né? Coisa que, ouvindo o Padre Paulo Ricardo nesse vídeo, coisa que, algum tempo atrás, isso não era discussão no meio jurídico, porque era muito natural os juristas, os advogados formados no meio acadêmico ali, eles olharem realmente a vida como um dom natural, né? Que é um dom anterior à pessoa. Sim. É um dom do ser. Mas hoje parece-me que o entendimento do que ele fala sobre o espírito da lei, que faz com que eles tenham um outro entendimento e legisla, inclusive, contra essa lei natural, né? E aí, acho que eu já até respondi a pergunta que eu mesmo estou fazendo. Mas, e essa questão aí da laicidade do Estado aí? O Estado é laico, então a gente não pode opinar porque nós somos cristãos e o Estado é laico. Como que fica isso, né? Como que você vê tudo isso? Eu penso que a gente tem que cumprir os nossos papéis de cidadãos, né? É como Jesus ensinava, né? Dai a César o que é de César. Mas a vida é um direito inviolável. Então, no meu ponto de vista, não tem o que ser discutido a respeito. Então, nós temos que sim nos posicionarmos para defender, porque eu não sei se o senhor já estudou quais são as formas de aborto, mas
existe uma forma que se coloca uma produção, um componente salino que queima a criança. Uma outra forma é que a criança ela é esquartejada para que ela possa ser aspirada. E existe uma outra que, se eu não me engano, essa eu não vou lembrar. Mas independente dessas situações, suga. Vai por parte. E esse bebê, ele, pensando nesse bebezinho aqui, né? Ele tá vivo, não é? Se essa mãe ouvisse e visse na frente dela fazendo isso, será que ela teria coragem? Porque uma coisa é você, os olhos sente, né? O que o coração... Não, corta essa parte também. O que o coração não vê, o que os olhos não veem. Estamos mudando os provérbios aqui. O que os olhos não vê, o coração não sente. E imagina só, eu falo porque eu sendo mãe, qualquer coisa que acontece com os meus filhos, que cai, a gente sai correndo. Agora imagina essa mãe vendo essa criança, né, passando por isso. Até tem um filme que foi lançado recentemente, chama-se Nefários, e que é uma conversa de um preso que está para ser executado. E ele tem essa conversa com o psiquiatra, que talvez, né, a possibilidade dele ser livre, né, alegando que ele tem ali uma causa psicológica. Mas o demônio fala que o aborto dá glórias ao demônio. E por quê? Porque antigamente as crianças eram jogadas na fogueira, então havia-se muito grito. Mas hoje não. Com o aborto feito dentro do ventre, não se ouve os gritos desses pequeninos. Mas Deus ouve, né? Então, as pessoas acabaram ficando muito frias, porque do meu ponto de vista, a pessoa tem que ser muito má para fazer isso, porque eu tenho certeza que se ela visse na frente dela essa mãe, ela não faria isso. Às vezes também eu penso que seja uma questão de desespero, mas nós temos que, como sociedade, pensar como ajudar essa mãe. Porque se ela não quer essa criança, tem tantas famílias, padre, eu tenho tantas amigas que não têm filhos e que têm uma dor, que partiram para a fila da adoção e que com certeza receberiam. Quantas pessoas estão numa fila de adoção para receber um filho, né? Então, essa mãe pode doar essa criança, mas não matar. Porque o aborto é um assassinato de um inocente. E ninguém cuidou mais dessas crianças do que a Igreja Católica. Sim. Manchada talvez por atitude de poucos presbíteros, porque foram poucos, em vista do número que nós somos e de todos os tempos, foram infelizmente poucos, como acontece também dentro de casa. A gente sabe que os maiores abusos e infelizmente, dos atendimentos que a gente tem, quase que 80% a gente tem abuso ali, que aconteceu de dentro de casa, com pessoas muito próximas, às vezes com o próprio pai, às vezes com o tio, às vezes com o irmão, às vezes com o primo, às vezes com o vizinho, e acontece mais do que a gente imagina. Mas nunca ninguém nessa sociedade, nós, de todos os tempos, cuidou mais dessas crianças, com todos os orfanatos, todas as creches. Isso é história, gente. Nunca ninguém cuidou tanto como a Igreja Católica. E quem cuida dessas mulheres aí que muitas vezes são abandonadas pelo Estado? Igreja Católica, que dá todo esse apoio psicológico, material para essas pessoas, através do Provida também, Igreja Católica. Então, nós temos sim
o direito de nos posicionarmos como Igreja Católica, como membros da Igreja Católica que nós somos. Então, nós precisamos ser ouvidos, sim. Então, 11, né, suplemos que não contaram com o nosso voto, então eles não têm esse direito disso, não tem mesmo. Eu sou muito acordado com aquilo que o Padre Paulo está dizendo no vídeo dele. Estou dizendo isso, assista esse vídeo. Então, assim, esses 11 aí não receberam votos. Tanto que o outro fala assim, que porque não receberam votos, então ele não tem que dar satisfação, ninguém tem que dar satisfação sem a sociedade. Nós vivemos numa democracia. Tem que dar, sim. E o povo precisa ser avisado do que anda acontecendo. E Padre Paulo pega mesmo, Sim. porque ele diz assim que isso é um atentado contra a própria democracia, contra o Estado de Direito. Isso é um atentado. Né? Então, e a nossa briga, irmãos, lógico, a gente coloca tudo aqui que está acontecendo, mas a nossa luta é com o joelho no chão. Então, a gente pode trazer à mesa e colocar à mesa esse assunto, como nós estamos fazendo aqui, como tantos outros fazem, mas ali a nossa luta no dia a dia, construindo esse tijolinho que você falou, da construção de uma sociedade mais santa, mas a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Então, oração, estamos dentro da novena, por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Jesus. E é uma história muito bonita de Santa Teresinha. Então precisamos, né? Você falou, novena traz novena, novena traz novena. E nós precisamos, novena traz novena, sacrifício atrás de sacrifício, jejum atrás de jejum, Santa Missa atrás de Santa Missa, rosário atrás de rosário, para que o Senhor misericordioso possa tocar essa situação, porque para Deus nada é impossível. Nada está definitivamente marcado. Quem tem o supremo poder de tudo é Deus. Isso que a gente tem que entender. Então a gente pode sim tocar o coração de Deus e Deus mudar muita situação. Acontece que nós não oramos. Né? Nós acabamos de celebrar, esses dias celebramos um título de Nossa Senhora. Eu estou tão esquecido, não das dores, mas tem ligação com as dores. Eu vou lembrar aqui porque tem uma amiga de Natal, quero aproveitar e a gente vai, para disfarçar que a gente não sabe o que é, a gente vai mandando abraço. Então, um abraço para a Aline, que é Aline, que é de Natal, do Rio Grande do Norte, e ela me mandou aqui, La Salete. Porque o ano passado eu fui para lá, porque eu fui para Simbres, né? Fui conhecer Simbres. Mas primeiro eu fui para Natal para visitar essa família que eu amo muito. E eu cheguei lá no dia de La Salete. Né? E La Salete, ela diz assim na aparição para os dois jovenzinhos, porque as coisas não davam certo, eles plantavam, não conseguiam colher, apodrecia, os animais morriam e tudo mais. O que ela dizia assim, resumindo, dizia, tudo isso está acontecendo porque chega a sexta-feira, vocês correm que nem cães para os açougues. Nossa. É forte, né? Uhum. O que quer dizer? Você não faz a abstinência que a igreja manda você fazer na sexta-feira. No Brasil ainda há uma dispensa, você pode trocar a sua abstinência por carne por alguma outra penitência. Mas quem de nós hoje, numa sexta-feira, faz um tipo de penitência, de uma abstinência, seja do que for, especialmente de carne, porque nós somos chamados pela Santa Igreja a fazer isso todas as sextas-feiras. Não é só a sexta-feira maior, não. Não é só a quarta-feira de cinzas, não. São todos esses dias de sexta-feira que nós somos chamados. Será que não nos alerta um pouco essa voz de Nossa Senhora, com o título de La Salete? Será que nós não somos hoje esses que estamos correndo todas as sextas para os açougues, para comermos a nossa carne? E tudo isso pode estar acontecendo sim por conta da nossa falta de fé, da nossa pouca disposição de colocar o joelho no chão e rezar, nos penitenciar realmente contra tudo isso que está
acontecendo, porque a nossa luta, ela deve ser travada nesse campo. É uma luta espiritual, não é, padre? Eu ouvi esses dias que me marcou muito que Santa Jacinta, ela diz que mais, acho que foi o diretor dela que fez esse comentário, que ela foi a pessoa que mais se aproximou a Nossa Senhora, porque em relação às penitências que ela fazia, com 9 anos de idade, ela teve que tirar um pedaço do pulmão e foi sem anestesia. E em nenhum momento ela gritou. Ela disse que escorria muitas lágrimas dos olhos dela, mas ela oferecia tudo para Deus, para a conversão dos pecadores, porque ela sabia que Deus contava com ela. E hoje, né, trazendo para a nossa realidade, né, o que nós fazemos para salvar essas almas, esse povo que está tão perdido, essas famílias que estão perdendo os filhos, não é? Porque eu vejo isso como algo muito, muito grave, né? As famílias que não levam a sério a sua missão de ter os filhos, de educá-los. Eu assisti um curso do Padre Paulo Ricardo em que ele dizia que nós devemos, então, Deus sonha com uma família e separou 5 lugares, né, que eu vou colocar esses filhos lá no céu. E no decorrer desse tempo, eu os perdi. Não os eduquei, não fui responsável. E quem vai... Aqueles lugares reservados no céu, ninguém vai substituir. Então, o que eu vou apresentar para Jesus quando ele me perguntar, né? O que eu fiz com os filhos que Deus me deu? Eu os perdi? Eu não fui capaz? Porque Deus nos dá as graças necessárias, não é? A penitência é algo que eu posso oferecer, mesmo que seja pouco, Deus vai dando as graças. Mas hoje eu tenho a oportunidade de receber Jesus todos os dias na Santa Missa, de rezar o terço, de rezar o Santo Rosário. São tantas novenas, nós temos tanta ajuda do céu para que a gente consiga de fato fazer valer e levar e devolver esses filhos santos para Deus, e muitas vezes eu não faço nada. Nós não fazemos nada. Fico imaginando o encontro, né? Não só das mães, mas dos pais, daqueles que contribuíram para o aborto, quando derem conta do que fizeram. Porque um dia nós estaremos todos diante da verdade. Sim. E tudo aquilo que nós fizemos será revelado de uma maneira muito, muito viva e muito plena em nós. E aí como que será tudo isso? Então, teremos antes esse juízo particular com Deus, né? Que eu vou apresentar a Ele a minha vida, né? E o porquê das coisas dos atos que eu deixei de fazer, ou por preguiça, por infidelidade. Então, é muito sério. Imagina a alma de um inocente diante da alma da mãe, dizendo: mãe, eu perdoo a senhora por aquilo que a senhora me fez. Mas aí tem um juiz particular, se não se arrependeu. Não tem outro caminho. Gente. Precisamos rezar. Quero agradecer a você que está conosco nesse episódio. Esse episódio é o 12º mais um. Então estamos juntos nessa. Tá bom? Quero agradecer aqui. Agradecer ao pessoal da produção. Agradecer ao pessoal do estúdio aqui. Senão a Amanda dá um chilique lá. Ela vem correndo aqui. Agradecer ao Ari e a Amanda que estão aqui hoje no estúdio. Estúdio Box Itapê. Aqui da Pedro Marques, você pode vir aí, você com a sua empresa, você que tem um projeto de evangelização que seja, então vem aqui, com certeza aqui tem um espaço que eles vão te ajudar muito nisso, tá bom? Então um grande abraço para vocês aí. Quero convidar para a minha festa, a nossa festa lá do Gramadaço, lá do Gramadão, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Começamos no dia 1º, à noite, no dia de Santa Teresinha, na Menina Jesus, e quem estará conosco lá é o querido Padre Alexandre Arantes. Então, às 7 horas da noite, damos início. É mais do que uma novena, uma dozena que nós vamos ter lá na nossa paróquia. Todos os dias, missa, durante a semana, às 7h30,
e aos domingos às 7 horas, todos os dias com praça de alimentação e muita coisa boa daquela terra boa do Gramadão, né? Nossa paróquia maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida com todas as suas comunidades, onde tivemos um CPP ampliado. Então agradecer a essas pessoas maravilhosas que estão contribuindo para muita coisa boa na nossa paróquia. Então Deus abençoe muito você. E convido você a celebrar conosco, então, de 1º a 12 de outubro, a nossa festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tá bom? Dia 11 iremos realizar uma grande coroação da imagem. E no dia 12 nós teremos a Santa Missa às 7 da manhã, o Santo Rosário meio-dia e depois às 4 horas da tarde, missa e procissão. Tá bom? Então você fica o nosso convidado. Quero mandar um grande abraço também ao homem do Xé, ao querido Beni Martins. Grande abraço, irmão, que é o nosso produtor aqui, ele que corre atrás de muita coisa, e a Dani também que está conosco. Então Deus abençoe. Um grande abraço também ao William Aires, que está conosco também na missão. A gente conversa muito, então um grande abraço, amigo. Deus abençoe muito você. Que bom que você está conosco. E nós celebramos, dentro da novena de Nossa Senhora Aparecida, no dia 2, o dia do nascituro. Sim. Né? Celebra-se isso. Provida. Vamos terminar. Estamos quase finalizando. Você falou que não tinha muita coisa para falar. Olha, já estamos aqui. Quanto tempo? Amanda, quanto tempo que nós estamos aqui já? Já tem mais de 1 hora? Escreve aí para mim quanto tempo que nós temos. Eu vou me perdendo no tempo aqui. Dá uma escritinha aí no nosso zap para ver quanto tempo a gente tem. Então está se formando um grupo Provida aqui. Tem poucos meses que está acontecendo, você falou. Nós estamos nos formando, estudando, estamos fazendo um curso de bioética do Padre Lode e rezando bastante, porque primeiro é a oração, para que Deus vá à frente de todas as coisas. E são quantas pessoas hoje? Nós temos, eu acho que 30, padre. Olha, bastante. Bastante. Temos uma médica, geriatra, a doutora Cássia. Temos uma ginecologista, que é a doutora Bruna Panes. Temos alguns advogados. Temos o Hugo, que é psicólogo. Temos muitas pessoas boas. Temos uma fisioterapeuta. Temos aquelas que estão ajudando com as orações. Então, assim... Legal. Há-se um mover, não é? Um querer de muitas pessoas. Temos o Padre Alexandre que nos ajuda, o Padre Luiz Paulo. Então, mas é necessário que se tenha uma formação anterior, né? Para sabermos de assuntos com mais propriedade. Até para ter argumentos para você opinar, para você conversar. Sim. E eu até deixo aqui para quem quiser, o curso do Padre Lode é ótimo sobre bioética. Ele é muito bem preparado, uma pessoa inteligentíssima. Está disponível no YouTube para quem quiser fazer. Nossa inscrição aí do programa, você vai encontrar, então, o link desse curso aí. Sim. E estamos na ativa, né? E são encontros, assim, que vocês realizam? Então, por enquanto, nós estamos estudando e fazendo algumas reuniões, algumas na igreja, algumas online. Então ainda é tudo muito, muito recente. Mas se tiver, por exemplo, alguém que queira participar, como que pode faz? Entrar em contato comigo. É? Pode achar lá o meu perfil do Instagram. Nós vamos estruturar melhor. Como que é? Se for encontrar você lá, como que encontra você lá no... Eu posso passar para o senhor? Isso, a gente deixa o link. Deixa eu ver aqui, eu quero achar você aqui também, ó. Pega aí o seu celular já. Tá, Eliginês, com Z. Tá, deixa eu ver aqui. Ginês. Mas eu passo para o senhor. Está aqui, Elisandra Rodrigues Ginês. Isso. Pode entrar, mandar uma mensagem no direct. O que é o Lar da Fé? É você. Hã? É um projeto que eu tinha, ainda estamos sonhando. Vou saber um pouquinho disso depois. Então, gente, num próximo programa ela vem aqui para dizer o que é o Lar da Fé. Padre. Vem. Então, gente, Provida em Itapetininga. Então, entre em contato com esse povo se você se interessou, se você quer conhecer mais, se você quer aí um auxílio que seja.
na medida do possível também, Sim. porque é um trabalho que está começando e com certeza vai criar corpo e já está ajudando muitas pessoas. Nós queremos ser a voz desses pequeninos que não conseguem ter vez. Sim. Então, quem sentir no coração pode falar comigo, manda uma mensagem no direct e a gente vai conversando. Isso. Obrigado, irmã. Eu que agradeço. Deus abençoe Padre. muito. Obrigado Reze por estar aqui. Olha, estamos aqui a 1h20. Olha que bom. Conversa fluiu. Nossa, foi boa demais. E você, gostou do nosso bate-papo? Desculpe, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, porque a garganta seca. Você gostou do nosso bate-papo? Então, passa isso para frente, tá bom? É um assunto que está em moda, que está em voga e que precisamos colocar à mesa com coragem profética, sem medo de retaliação, porque pode acontecer, mas fazendo aquilo que o nosso coração, temente a Deus, nos obriga. É uma obrigação de quem crê. Não posso ser um crente e acreditar que o aborto, em qualquer circunstância, ele seja algo bom. Não dá. Mesmo naqueles casos que hoje a lei já o permite, não criminaliza, que acho que é no anencéfalo e quando a mãe corre o risco de morte, né? Risco da sua morte. Mas a nós católicos não nos é permitido. Não é lei dos homens. Não. Nossa lei de Deus. Católico que é a favor do aborto não é católico. Eu uma vez eu fui para um encontro de comunicação que foi em Vitória, no Espírito Santo, e estava Elba Ramalho, ela é muito engajada no Pró-Vida também. E lá eu conheci uma menina, anencéfala, nem sei como que a gente pode dizer, deve ser, Sim. né, com todo, mas ela já estava com 3 anos de idade. Aqui nós temos, padre. É mesmo? Um caso da Bruna, que ela foi nossa madrinha, uma querida amiga, em que ela é bióloga, só que ela teve um filho, ela teve o Gabriel, e aí o prognóstico era que teria que fazer o aborto. E ela não fez. E ela foi fiel. E assim, depois o senhor pode até chamá-la para ela vir dar o testemunho, que é Bonito. muito bonito. Ela levou a gestação até o final e foi pedindo para que Nossa Senhora fosse ali, como que é? Ela conta que fosse refazendo de novo essa criança ali no ventre dela. E hoje o Gabriel, ele, na ressonância, ele aparecia como se ele tivesse em estado vegetativo, mas ele estava quase andando, estava meio que engatinhando. Ela vai saber contar melhor que eu, mas é uma história impressionante. Então, É um milagre, é o que eu falo pro senhor. Mesmo Sim. no caso em que a lei permite, para aquele que teme a Deus não é permitido. Então você procure instrução, procure um bom sacerdote, procure um grupo pró-vida para você saber bem das coisas, entendeu? É a verdade que liberta, tá bom? Olha, terminar com isso aqui, 10ª semana de gestação. Sim. Estamos numa semana muito importante. Talvez, eu não sei como que está agora com relação a essa votação do Supremo, mas estão querendo descriminalizar o assassinato de uma vida com 12ª semana, com mais 2 semanas além dessa, que está muito mais bem formado. Aqui já está com todos os seus membros formados, já está com todos os seus sistemas formados também, tá bom? Então pense um pouco nisso. Nós, Missão Verbo, durante esse mês, nós vamos colocar muito conteúdo na nossa, especialmente no Insta e no nosso canal com relação a isso, né? Todos esses links aí,
todos os padres também que estão corajosamente à frente de muita coisa. Opa, deu pane aí? Pode seguir, pai. Pode seguir aí a minha TV aqui que deu. Tá passando desenho na TV da missão? O que é isso? Passando desenho na TV da missão. Mas colocar aí o link de todos esses padres aí que estão à frente e vamos rezar por eles. Eu sou muito fã de Santa Teresa de Jesus. Ela diz assim, nós somos fracas, somos mulheres, tem mais doutos que... Então qual é o nosso papel? É recolher as irmãs do mosteiro e rezar, para que Deus auxilie aqueles que estão lá no fronte. Então a minha missão, não sou douto em nada, mas a minha missão é colocar em oração e pedir para você, colocar com você em oração, para que Deus auxilie eles que estão no fronte. Estar no Grupo Pro Vida é estar no fronte. Então, rezem. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho maravilhoso, tá bom? E a gente vai trazer mais Pro Vida aqui com certeza. Tá bom. Tá bom? Obrigado por você que esteve conosco nesse episódio. Até o próximo, tá bom? Deus abençoe você.